Um relatório do Sebrae mostra um salto expressivo na presença de mulheres fundadoras em startups. A participação cresceu de 8,6% em 2023 para 30,2% em 2024 entre empresas atendidas pela plataforma Sebrae Startups. Esse estudo considera mais de 18 mil startups e especialistas apontam que ações de formação, mentorias e conexão regional têm sido fundamentais para essa transformação. Para a gente entender um pouco sobre esse cenário, o que já avançou, o que precisa avançar, conversamos agora com a analista do Sebrae Minas, a Carla Batista. Olá, Carla, seja bem-vinda à 98 News. Muito obrigada, Júlio. Um bom dia para você, para todos os ouvintes do Expresso 98 News. É muito prazeroso estar aqui falando de um tema tão importante, que é a presença feminina em founders de negócios inovadores. Me fala uma coisa, Carla, para a gente começar esse bate-papo. O que explica essa alta, né, esse crescimento, essa participação de 8% em 2023 para 30% em 2024? É uma alta muito grande para um período de tempo muito curto, né? Exatamente. O que acontece? A gente está acompanhando um movimento global. A gente percebeu que lá fora, Europa, Estados Unidos, também houve esse crescimento, mas aqui no Brasil a gente superou. Enquanto a média lá fora foi de 7 para 14, aqui a gente quase que triplicou esse processo. Isso se deve muito, Júlio, ao fato de que algumas questões ligadas a gênero, que são extremamente importantes para o momento atual que a gente está vivendo agora. Hoje, as mulheres apresentam 20% de escolaridade de nível médio e superior, com 5 pontos, né, percentuais de diferença dos homens. E quando você sobe para a parte de doutorandas e mestrandas, esse diferencial sobe para 15 pontos percentuais. E boa parte desses negócios, eles saem de universidades e de centros técnicos. Então, essa seria a primeira explicação. A segunda explicação é que existe um contingente de programas de aceleração focados em verticais para atender as questões de diversidade, equidade e inclusão. Então, por exemplo, o Sebrae Minas tem o programa Sebrae Delas, existem programas internacionais como o Women Tech para acelerar essa questão de empreendedorismo feminino. Aqui em Minas Gerais, porque esse dado é um dado nacional, a gente ficou na média nacional, mas eu queria trazer algumas características. Desse volume, nós temos 1.209 startups atendidas, isso é importante da gente falar, que são startups atendidas pelo Sebrae, né? Esse dado, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente trabalha com números, então ele não representa todo o universo, o nosso market share é em torno de 60%, o que eu quero dizer com isso? A gente atinge um atendimento de 60% das startups aqui no estado. Dessas 1.290, 331 são fundadas por mulheres. E quais são os segmentos, né, onde está a maioria dessas startups fundadas por mulheres? Em primeiro lugar, absolutamente saúde e bem-estar. Depois, impacto socioambiental, educação e TI, que mostra muito a competência ligada ao feminino de liderança transformacional. Bom, Carla, eu quero aproveitar que você falou sobre essa participação em diferentes setores e puxar para um outro lado, que é a participação feminina em startups ligadas ao agronegócio. Ela acaba menor do que essa média geral, 11% no país. O que seria necessário para ampliar essa presença? Você até falou sobre esses programas de aceleração, essa parceria com universidades que a gente precisa muito, né, dessa ponte entre universidade, setor público e privado para poder tornar aquelas ideias realidade. No ponto de vista do agronegócio, o que explica essa participação menor? Bom, o que acontece? Como eu disse, as startups nascem de cursos. Quando você vai olhar os cursos de ciências duras, agronomia, o que a gente chama de ciências duras, né? Que não estão ligadas a humanos, matemática, física, engenharia de software, agronomia, a gente percebe uma presença menor de mulheres. Esse processo vem desde a formação, né? E a gente percebe alguns ambientes de engenharia extremamente mais masculinizados. E o agro, hoje, também tem essa característica, né? Então, assim, a gente não tem como
A startup, a base dela, ela é a tecnologia. Você precisa estar ligado num curso. A Humanas e as outras embalam para vender para o cliente, mas o desenvolvimento da tecnologia precisa dessa questão de ciências duras. Isso explica o menor número. Mas isso não quer dizer que menor número seja menor qualidade. Eu quero te dar uns dados interessantes, por exemplo, de três pesquisas que foram feitas internacionalmente e que refletem o Brasil. A First Round Capital fala que startups que têm fundadoras mulheres, elas performam 63% melhor do que as de founder homens. Então, as AGTECs, que são formadas por mulheres, elas vão performar 63% melhor. Por que disso? Né? Por comportamentos, por exemplo, como clareza de visão e propósito coletivo, capacidade de comunicar um futuro desejável e engajar emocionalmente os times, né? Interesse genuíno de crescimento de time. Então, a liderança das founders mulheres conseguem fazer com que as startups performem 63%, porque esse é o novo modelo de liderança, principalmente que a geração Z quer trabalhar, quer participar, ela quer se sentir engajada. Não é tanto só o resultado pelo resultado, o lucro. Ela quer sentir que ela está contribuindo para uma agenda maior, uma agenda climática, uma agenda de alimentar o mundo, por exemplo, no caso específico dessa vertical de agronegócio que você está trazendo. Por outro lado, a Kaufman fala que as startups fundadas e gerenciadas por mulheres, elas geram 38% mais de retorno. E que qualquer negócio, inclusive negócios inovadores, que tenham uma diversidade de gênero no seu board, na sua estratégia de gestão, ela tem a chance de superar a concorrência em 15%. Então, assim, às vezes a gente acha que a diversidade é um discurso, mas ela é fundamental para o processo de inovação e de competitividade dos negócios, principalmente de negócios que começam pequenos, em situações de extremo risco, porque aquela tecnologia muitas vezes não é validada, você precisa ensinar o consumidor a usar. Então, a gente tem negócios aí frágeis, que começam frágeis, às vezes com 2 sócios, até 10 empregados, com faturamento de até 360 mil ano, e que essa diversidade gera uma inteligência, uma aceleração da capacidade de aprender e de validar a tecnologia, que é essencial para a sobrevivência e para colocar mais rápido, que a gente chama de time to market, colocar o produto no mercado o mais rápido possível. Carla, você até falou sobre esse caminho inicial de muitas empresas que estão ali no embrião mesmo desse trabalho e em busca, claro, de mais mercado, mais produtividade, enfim, de consolidação. Como garantir esse protagonismo que essas mulheres estão tendo no Brasil e em Minas Gerais nessas futuras etapas do negócio, que é ampliação de mercado, até mesmo de produção, enfim, de equipe? Quais são os caminhos e como o Sebrae ajuda nisso? Bom, eu quero chamar a atenção que já existe uma diferença natural da mulher ser aberta para pedir ajuda, uma competência intrínseca desse comportamento de gênero. Então, aproprie-se disso. Deixe para trás os nossos desafios estruturais, porque, por um outro lado também, Júlia, eu queria trazer uma realidade. Ainda existem desafios estruturais de acesso a capital. As founders femininas recebem 14% menos, tá? Existe ainda superrepresentação do espaço de poder das grandes empresas, e as startups vendem, a maioria das nossas startups é B2B. O que eu quero dizer com isso? São empresas vendendo para outras empresas. Então, assim, ainda tem só 61% de mulheres nesses espaços de poder em diretoria, 37% em conselho. Então, esses são os desafios estruturais. Nós temos os desafios culturais. Por que eu quero falar isso? Porque aí eu já vou fazer o gancho em cima da importância do que a mulher tem que fazer. Os desafios culturais e simbólicos são muito ligados à síndrome de impostora, mesmo com mais escolaridade. A gente acha que talvez a gente não devesse estar. A gente tem estereótipo de gênero, ou é boazinha demais, ou é dura demais. A gente tem uma série de barreiras, além de conciliação de jornadas duplas de carga, né, de carga mental, e que a gente precisa. Então, como é que a gente resolve isso? Participando de redes de apoio, participando de grupos, participando de programas de aceleração, buscando mentoria, buscando ainda mais competências complementares, e a gente oferece isso a gente tem programa desde a ideação, para que você
entenda como é que se dá esse processo de ideação, passando por validação, passando por estratégias de crescimento, passando por estratégias, inclusive, de internacionalização. Nós estamos agora com 2 editais de internacionalização para o mercado europeu e dos Emirados Árabes, onde a mulher tem diferença de pontuação para poder participar desse processo. Então, assim, a gente tem um conjunto de consultorias, mentorias e preparação. Além do que um conjunto de mentores e de investidores para poder fazer essas conexões com essas startups, todas as startups e também as startups fundadas pelas founders. Sim. Isso você pode fazer a sua jornada individual, porque a gente tem atendimentos via o Sebrae Tech, que é uma consultoria individual, ou você pode participar de grupos. Então, assim, procure o Sebrae da sua região. Minas tem um diferencial muito interessante dos outros estados. A inovação, ela não é concentrada só na capital. A gente tem polos em Uberlândia, em Viçosa, em Montes Claros. Então, procure o Sebrae da sua região, procure um mecanismo de inovação, uma incubadora, uma aceleradora, e exponha as suas ideias, procure ajuda, porque você não está sozinha para desenvolver a sua ideia de negócio, e o Brasil precisa de empreendedores inovadores, porque esses empreendedores, eles geram soluções que ajudam a competitividade de outros negócios. Além de resolver problemas, às vezes de propósito de agenda climática, problemas de alimentação do mundo, eles também geram tecnologias para que a panificadora fica mais competitiva, a confecção fica mais competitiva. Então, o Sebrae olha com muito carinho para esse segmento, pela capacidade não só de escalar, de gerar renda e emprego, mas também pela capacidade que ele tem de transbordar inovação para os demais setores da economia, chamados setores tradicionais. Sim. Então, não faça essa jornada sozinha, porque a maior dor do empreendedor é a solidão, aquela tomada de decisão que na hora ele tem que tomar sozinho. Para isso, a gente tem uma rede de apoio, de mentorias. Conte com o Sebrae e com todos os parceiros ao entorno do Sebrae para que a sua jornada seja facilitada e você vá arrumar o sucesso. Carla Batista, analista do Sebrae Minas, falando sobre esse aumento na presença de mulheres fundadoras de startups aqui no Brasil e em Minas Gerais também. Muito obrigado, Carla. Ótimo dia para você.